Fala pessoal, então, nesse vídeo eu queria falar sobre a experiência, uma das experiências que marcou muito minha trajetória, creio que seja importante falar sobre isso. É, discriminação para muitos, tá dentro do contexto de racismo, mas não necessariamente no meu caso tenha sido, apesar de que eu já tenha passado por muitas situações de racismo na minha vida. Não sou uma pessoa traumatizada, não sou uma pessoa que fica falando sobre isso, não porque eu quero esconder, mas porque isso me aflige como aflige tantas outras pessoas. É, eu não estou aqui para levantar luta, nem, simplesmente para falar da realidade, né? Daquilo que acontece aqui no Brasil. Rio de Janeiro é uma situação muito comum, né? Apesar de população brasileira e carioca a gente ser boa parte, se não a maioria, pardos e negros, pretos, né? Mas há esse ainda, né, essa visão elitizada acerca de cor e tudo mais. O meu caso foi importante porque, como eu vou dizer aqui, ele deu algumas diretrizes para minha caminhada e para minha maneira de ser. É, como eu disse, já tinha passado por algumas situações, né, de enfrentamentos, de olhares, de palavras e tudo mais, mas não sei porque, talvez nunca tinha sido exposto da maneira que eu fui exposto. Né? Eu estudei minha vida inteira em colégio público. E no meu ensino médio eu estudava lá no André Maurois, que fica na Gávea, que é um colégio que fica em frente ao famoso Hospital Miguel Couto. Morando em Jacarepaguá, na freguesia, para ser mais exato, eu tinha que pegar um ônibus ou uma Kombi que eu tinha que pagar, ou ônibus de graça. A Kombi eu podia pegar na porta de casa, morador de comunidade, para ir até o centro da freguesia para pegar o ônibus que saía de Cascadura, passava na freguesia para ir para Gávea. Ou seja, era um percurso de aproximadamente uma hora e pouquinho, tirando o tempo que eu teria saído de casa. Normalmente eu descia o morro para um ponto mais próximo para pegar um ônibus para ir para o centro da freguesia para depois pegar esse ônibus que demorava a vir. Então era um trajeto de por aí, uma hora e meia aproximadamente, em pé, certo? E tinha que lidar com diversas situações. Teve um ano que ainda não estava implantado aquele RioCar, né, cartão, que é o cartão eletrônico, né, digital, que você coloca lá e passa, ainda não tinha chegado. Aí foi uma decisão lá do colégio de entregar uma Xerox carimbada com carimbo e assinatura originais, né, do diretor e tudo mais, para você entrar no ônibus, até porque estava ainda chegando essa situação de RioCar, começo dos anos 2000, alguma coisa por aí. Eu entrei no ônibus como normal e aí apresentei a carteirinha ao motorista. O motorista olhou para mim, eu camisa de escola e tudo mais, e disse: Não, você não pode ficar aqui, você vai ter que descer, porque essa carteira não é a carteira verdadeira, é uma carteira falsificada. Por que razão eu me senti tão ofendido naquele momento? Não que não fosse uma ofensa grandiosíssima como foi, mas houveram outras situações que eu não me senti tão ofendido. Eu imagino que é porque eu não fui tão exposto, mas eu também imagino que é porque foram as somas de situações que me levaram, né, a chegar até aquela gota d'água que faz o copo virar. Né? Eu com meus 16 anos, né, mas muito grande, e malhava aquele negócio todo, apesar de ser uma pessoa muito calma, eu virei para ele e falei assim: daqui eu não desço, você não me tira daqui. E aí o ônibus cheio, ao invés de o pessoal se levantar e falar, obrigado, qualquer coisa, não, acho que o pessoal ficou meio assim, me viram tão revoltado que todo mundo ficou calado. Falei assim: então o ônibus vai ficar aqui, daqui não vai sair e eu não vou descer. Pronto, acabou, quero ver o que você vai fazer. Que ele me desrespeitou e falou: você vai descer sim. E eu me senti muito humilhado. Eu tava com uma vergonha que eu não sabia onde botar a minha cara. Só que ao mesmo tempo eu me endureci. Foi a minha reação que eu tive na hora. Por estar sendo expulso do ônibus que eu tava direito, com a minha carteira, tudo certinho, para ir pro colégio para estudar. E se eu chego atrasado, como acontecia algumas vezes, depois das 7, você só tem a oportunidade de andar às 7h50. Depois desse horário você teria que voltar para casa. Então não dava para eu esperar um outro ônibus que talvez eu não conseguisse chegar a tempo na escola e talvez voltasse para casa, além, obviamente, da humilhação. Resumo da história. Para quem conhece a freguesia de Jacarepaguá, ali perto do Quality Shopping, ele andou mais um pouquinho, pegou, subiu na estrada do Gabinal, e ali ele passou em frente à empresa de ônibus que tinha, da qual ele era vinculado. Ele parou o ônibus, uma coisa que eu nunca imaginei. Ele parou o ônibus, desceu do ônibus, entrou na empresa
e chamou um policial. Gente, eu nunca, até hoje, eu tô com meus 34 anos, eu nunca fui assaltado. Graças a Deus. Por mais que seja uma coisa que é uma surpresa para muita gente no Rio de Janeiro, ainda mais sendo criado, nascido e criado em comunidade. Normalmente as comunidades não têm assalto não. Claro que cada uma tem a sua peculiaridade, mas normalmente os assaltos, os bondes acontecem no asfalto, né? Quando ele veio com a arma, puxou a arma para mim, aquele menino de 16 anos, que 16 anos é muito novo, a gente se acha brabo às vezes, eu nunca tinha ninguém segurado, ele não apontou, mas ele segurou a arma e ficou esperando, né, assim, com a arma na cintura, como se eu fosse fazer alguma coisa e fez assim para mim, desce. Eu desci já todo me tremendo, desci todo me tremendo, porque eram 50, 60 pessoas, 70, não sei, lotado o ônibus, todo mundo me olhando, aquela vergonha, e o camarada olhou para minha cara, com aquela cara de desprezo, entrou no ônibus e foi embora. E assim que eu entreguei a minha carteira tremendo na mão do motorista, do policial, o policial olhou para minha cara e falou: "Cara, tua carteira tá certa, tá aqui, ó, tá carimbado, tá assinado." Se eu tivesse a possibilidade naquele momento de, sei lá, um carro, uma moto, qualquer coisa, o meu desejo era sair correndo. Eu lembro de na hora eu pensar, algum ônibus vai passar aqui, eu vou pegar esse ônibus, vou alcançar aquele cara, eu vou alcançar aquele ônibus. Só que não passou. Aquilo ali foi uma coisa que me deixou muito traumatizado, porque cada um passa por uma experiência que talvez não seja a mesma coisa e não sinta a mesma coisa, mas eu senti a ponto de, por ser um morador de comunidade, uma pessoa que reconhecidamente ali pelo seu porte, pela roupa que vestia era pobre, preto, indo estudar e tal, e sendo expulso de um ônibus, e todo mundo olhando, o policial vinha armado na sua direção. E você literalmente ser expulso do ônibus, a pessoa pegar e partir, e você ficar com aquela imagem ali de humilhante, de alguém que está à margem da sociedade, né? E o marginal é uma coisa que me deu um sentimento de muita ira, muita raiva, muita revolta. Contudo, eu sou aquela pessoa que pega essas situações e tenta transformar em situações boas. Eu não sou aquela pessoa que fica, você não vai, não vou conseguir, me fizeram. Eu- Claro que cada um tem um caso, claro que cada um tem uma história, cada um tem uma situação, né? Mas sempre quando me tentam me colocar para baixo, eu tento virar de fato, né? Talvez esse seja um traço de personalidade, mas também algo que eu recebi dos meus pais, né? Eu tento virar aqui no meu favor, falar assim, antes se eu não queria tanto, agora que eu vou. Foi assim em relação ao inglês, né? Você com essa língua doida presa, tu nunca vai falar. Foi assim em relação ao direito. Cara, você tá de brincadeira, você é pobre, você é preto, mora de favela, você vai fazer direito para quê? E depois pessoas que duvidaram são pessoas que me pediram para que eu traduzisse, não somente situações, pessoas, inclusive documentos, né? E pessoas que duvidaram de mim como uma pessoa que estudaria direito, são pessoas que depois eu vim fazer processo, que eu vim orientar e tudo mais. E quando, talvez pelo inconsciente, não de maneira direta, mas quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão, né, minha monografia, a matéria, né, o assunto que eu resolvi abordar foi os direitos básicos dos moradores, né, de comunidade e a relação que eles têm com o acesso ao transporte público. E de modo bem sucinto aqui, eu quero dizer que eu abordei a importância do transporte público, né? O nome foi o transporte público e a garantia dos direitos constitucionais aos moradores de comunidade. Eu abordei falando da importância do transporte público para uma pessoa estudar, a importância de um filho, né, estudar, a importância do transporte público de qualidade bom para um pai poder ter acesso ao trabalho, né, um trabalho digno, voltar para casa, a importância do transporte público na busca do lazer e tudo mais. Resumo da história, o trabalho foi muito bem quisto, né? Fui elogiado, inclusive que o trabalho poderia ser usado posteriormente para uma pós-graduação, um mestrado e tudo mais, para eu desenvolver mais aquele tema. Passados mais de 10 anos, eu trabalhando com um pastor amigo meu, que era líder meu na época, o pastor César Santana, a gente foi com o Instituto, né, que é o Jovem Futuro que ele liderava, imagino que ainda lidera esse instituto, nós fomos à Assembleia Legislativa do Rio, que é a LERJ, né?
E eu fui liderando um ônibus de adolescentes e jovens, né? E lá chegando, a gente sentou, naquela época, foi em 2013, a gente sentou com um deputado, é, eu não vou citar o nome aqui, mas qualquer coisa pergunta aí que eu falo depois. É uma pessoa, né, que eu não sei se hoje continua como deputado, mas fui muito bem tratado por ele. Ele nos recebeu muito bem lá na Alerj e colocou o pessoal todo numa sala, assim, uma sala, aquela mesa imensa, e começou a perguntar, porque era na época de 2013, 2014, 2014 para 2015, acerca do que os jovens queriam, porque estava naquela confusão de jovem para a rua, manifestação, e vamos tirar esquerda, direita, aquela confusão toda, né, de 20 centavos que começou. E a classe política não entendia muito bem o que a população, o que a juventude queria. Então eles queriam sentar simplesmente para ouvir. E eu ouvi muitas pessoas falando muitas coisas, e quando me foi perguntado, algum momento eu tive a oportunidade de falar, eu abri algo que marcou a minha caminhada, que foi isso. Eu contei para o fato de eu ter sido tirado de um ônibus, e não por causa disso, mas manhã depois eu vim fazer direito, e quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu abordar aquilo ali e falei um pouco, eu discorri um pouco sobre a importância do transporte público, que estava naquela confusão dos 20 centavos, a importância do transporte público para como acesso a direitos fundamentais, né? Para as pessoas, e principalmente para pessoas jovens e moradores de comunidade, favela e tudo mais. Ele me elogiou e pediu o meu trabalho, que eu enviei para ele depois, e segundo me foi comentado depois, ele usou aquele trabalho, aquela monografia ali para algumas pesquisas, não sei, para orientar alguns posicionamentos. É uma história simples que para muita gente possa, poxa, mas tá, tudo bem. O que você quer dizer com isso? Eu podia simplesmente contar minha história, um pedaço, uma simples história das muitas histórias que eu teria para contar, sem dizer nada, sem acrescentar nada. Mas o que eu queria falar com tudo isso, gente, é que a gente não pode se permitir. Eu aprendi algo que eu tento reproduzir para mim e transmitir para outras pessoas. Se permitir que situações que a gente não tem controle nos coloquem no chão, né? Às vezes a pessoa olha para você e não dá nada. Às vezes alguém fala assim, você nunca vai chegar a lugar nenhum, olha de onde você saiu. E eu aprendi algo com uma pregação que você pode não ter responsabilidade de onde você nasceu, de como você nasceu, ou de você estar no chão caído porque alguém de má fé ou por alguma outra situação te derrubou. Mas você tem total responsabilidade de o que você vai fazer a partir daquele momento. Se você vai ficar caído, se você vai ficar a tua vida inteira reclamando daquela situação onde você nasceu, os pais, os irmãos, os amigos que você tem. É, eu entendo muito isso, que existem duas classes de pessoas, né? Claro que poderíamos fazer outras visões, mas dentro desse contexto, aquelas que fazem e aquelas que seguem, aquelas que simplesmente são influenciadas e aquelas que influenciam, entendeu? Todos nós somos influenciáveis, a verdade é essa. Mas tem escolhas que são nossas, e a gente não pode abdicar dessas escolhas simplesmente entrando da onda e por movimentos de grupos, um ou outro, achar que não, isso aqui não é responsabilidade minha. Tudo bem, você pode não ter responsabilidade, né, em muita situação. Você pode não estar na mesma condição que alguém que nasceu debaixo, né, né, nasceu em berço de ouro, né, nasceu em outra posição, que há um nítido desequilíbrio, né. A gente fala sobre isso em sala de aula, de tratar os desiguais desigualmente. Nossa Constituição fala sobre todos nós sermos iguais, mas a gente não parte do mesmo lugar. Enquanto um está aqui ralando para conseguir uns 1.000, 1.500 reais do mês, o outro está lá sentado estudando e ganhando 3, 4, 5, 10, 12, 15, e às vezes para fazer a mesma prova. Mas, gente, ou a gente senta e reclama, ou a gente fica dizendo que a vida não tem sentido, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, ou a gente pega, como diz o ditado, o limão e faz uma limonada. Eu conheço histórias de pessoas com situações de verdade. Essa minha é uma simples historinha, mas situações de pessoas que passaram adversidades, que essas sim são coisas serem contadas e nós tomarmos como exemplo para nós. Se de alguma forma isso te servir, entenda que talvez você não seja responsável pela família que você nasceu, pelo contexto social que você está inserido,
pelas feridas que você tem, pelos traumas que você tem. Mas só uma pessoa, né, é necessária para que essa situação mude, para que você olhe para frente e diga, pô, eu não sou o mesmo, minha história mudou, eu não estou da mesma forma. E vamos supor, daqui a 5 anos, né, você diga, caramba, eu mudei. Quando eu larguei a faculdade de educação física no segundo período, porque meu pai não tinha condições mais de pagar lá no começo, e eu fui voltar, e eu não quis voltar para a educação física, eu voltei para o direito, e eu estava já com 2, 3 anos arrastados ali, perdidos, né, entre o final do ensino médio e o início da faculdade. E aí eu estava meio desanimado, porque o direito eram 5 anos, é mais ainda. E eu ouvi uma ministração que eu guardei comigo, né? E eu faço aqui menção. Quem falou uma vez foi o pastor Silas Malafaia, lá na Assembleia de Deus Madureira. E aqui eu estou citando pessoas simplesmente porque eu tenho que dar o devido crédito, não é por. Não estou falando aqui por querer exaltar um ou outro, não. É aquilo que eu busco lições de tanta gente, de tantos lados, que espero que isso não atrapalhe a mensagem que eu estou passando. Ele falou isso, gente, você pode chegar até aqui e ver que a sua vida em alguma área não deu certo, parou, caiu, deu ruim, olhar para o chão e falar o leite está derramado, e aí você ficar ali parado, ou você pode simplesmente olhar para frente e dizer, a partir de hoje a minha história vai mudar. E eu falei, cara, sim, aí ele falou assim, porque daqui a tanto tempo, aí foi essa a frase que eu guardei, a palavra que eu guardei, vai ter passado esse tempo, porque o tempo vai passar de qualquer forma, e você vai parar e vai olhar para trás. E esse tempo que você poderia ter feito essa coisa, por exemplo, minha faculdade, 5 anos, você vai daqui a 5 anos parar e olhar para trás e falar assim, poxa, o tempo de fato passou. O que eu fiz com esse tempo? E ali foi um ânimo para mim. Comecei o primeiro período, quando eu vi quarto, sétimo, e aí tinha acabado. Eu sei que não é rápido como eu estou contando aqui, falando aqui, mas o que eu quero dizer, dá para mudar a história. Não tá, mas pô, já estou com 30, 40, 50, dá para mudar a história. Tem pessoas que mudam a sua própria história por raiva. Uma pessoa que eu estudei quando eu estava no segundo período, ela estava no 10º período, uma senhora de 60 e alguma coisa, 65 anos. Ela teve um problema com o vizinho e ele construiu lá e levantou um banheiro em frente à sala dela, na cozinha dela. E a pessoa ficava tomando banho e ficava atrapalhando. Ela e o marido se sentindo constrangidos ali. Eles entraram com uma ação e o juiz veio de respeitou ela, aposentada, falou um monte de coisa para ela e ela chegou em casa e abriu, na época, as páginas amarelas e começou a buscar uma faculdade para cursar. O marido falou, o que, é que você está fazendo? Ela falou assim, eu estou buscando uma faculdade. Ele chorando, ela chorando, mas chorando com raiva e buscando uma faculdade. Eu sou formada, eu estou aposentado, eu tenho 50% de desconto, eu vou entrar na faculdade, eu vou estudar, vou fazer direito, ainda vou fazer audiência com aquele juiz que me humilhou, ainda vou bater de frente com ele. Ou seja, ela chegou lá, ela estava no 10º período, ela chegou lá pelo sentimento de raiva, de ódio, e o amor é muito mais forte do que isso. O importante é a gente não ficar parado. Eu não estou dizendo que o exemplo dela seja um bom exemplo no sentido de você nutrir raiva para se vingar. Eu estou falando que se tem pessoas que conseguem realizar coisas por ódio, por raiva, por amargura, por traumas, a gente consegue realizar muito mais coisa pela motivação. Por dizer, eu vou mudar a minha história, talvez eu tenha passado por situações que eu não quero que o meu filho passe, então eu vou mudar a minha história para que isso não alcance o meu filho. Eu não estou dizendo simplesmente questões financeiras, de formação, estou dizendo em relação a questões emocionais, questões outras diversas que talvez você esteja passando e você esteja falando, pô, já estou aqui preso nessa volta aqui há 20 anos, há 22 anos, há 25 anos, pô, o tempo já passou, já tentei me levantar, pô, 18 vezes e caí as 18 vezes, mas dê a você mesmo mais uma chance. Talvez essa palavra, ela de alguma forma venha trazer edificação para a tua vida. Espero que isso tenha de alguma forma acrescentado, tá, gente? O vídeo ficou grande demais. Eu vou tentar fazer bem menor, metade nas outras vezes. Mas era importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Envie isso para alguém que talvez goste, se identifique, que precise ser edificado, né? Peço para alguém também curtir aí o vídeo, se achar interessante para que a gente faça conteúdo. Se quiser comentar, fazendo proposta de tema para eu abordar também, a gente está à disposição. E também curta o vídeo para a gente também ter um maior engajamento. Tamo junto, Deus abençoe vocês. Fica na paz, hein?